essa noite. E o que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é uma palavra que está queimando no meu coração há algum tempo. Na verdade, sobre Abraão, se os irmãos notarem, já tem muito tempo que sempre que eu tenho oportunidade, parece que sempre eu não saio daqui de Gênesis, porque tem alguma ligação com a minha vida, com Abraão, pelo menos nesse momento. Mas, mais especificamente, eu quero começar dando o meu testemunho, que no último final de semana, agora de maio, eu estava num retiro lá em Caldas Novas, e foi onde essa palavra veio mais forte ao meu coração. O retiro foi sexta, sábado e domingo. No sábado, quando eu acordei, assim que eu ainda estava deitada na cama, veio essa passagem que nós vamos ler aqui, que é o chamado de Abrão, em Gênesis 12, veio à minha mente. E logo já começaram a tocar a música, né? Aquela do Fernandinho, que fala sai da sua tenda, confirmando o que era essa palavra. E esse foi o chamado muito forte de Deus para mim ali, naquele lugar. Então, primeiramente, eu quero começar te dizendo que o Deus que eu sirvo e que você serve, ele não está limitado a essas 4 paredes. Ele fala conosco em qualquer lugar. Ele fala com você nos lugares que você menos imagina. Porque eu tive que compartilhar lá, pastor, com as diretoras. Eu falei para elas, eu vim aqui buscando algo natural. Eu queria conhecer mais da empresa. Era algo só... A intenção era realmente de algo natural, né? Como diz, eu não saí de lá falando, nossa, eu vou lá buscar a presença de Deus. Como às vezes quando a gente vai num retiro espiritual, você já vai assim, né? Sintonizado que você está indo buscar a presença de Deus. Mas o nosso Deus, ele está em todos os lugares. E ele fala a todo tempo. Então, eu estava ali para conhecer mais da empresa, mas Deus simplesmente fez comigo o que nós vamos ler aqui agora. O que ele fez com Abrão. Ele chamou Abrão para fora e deu para ele uma visão do que Deus tinha para a vida dele. E aqui nós não sabemos em que momento, em que situação, onde Abrão estava, né, para isso acontecer. Da mesma forma comigo e com você. Às vezes Deus pode te chamar aqui dentro da igreja, sim, mas às vezes você pode estar lá no seu trabalho, na sua rotina, no seu secular, e Deus te dá a visão e te chamar para o que Ele quer para você. Porque foi isso que Ele fez comigo. Eu estava ali no meu trabalho secular, o retiro era trabalho. E Deus me deu a visão espiritual do que Ele tinha para mim, assim como Ele fez aqui na vida de Abrão. E nessa noite eu quero compartilhar com você, porque eu entendo que esse mesmo chamado que Deus fez na vida de Abrão, que eu pude viver na minha vida, eu creio que Ele também tem para a sua vida. E eu espero que os seus olhos sejam abertos para que você possa ver e que seus ouvidos sejam destampados para que você possa ouvir o que Deus tem para falar com você essa noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, que fala sobre o chamado de Abrão. Então, o tema que o Senhor me colocou é saia para fora. Então, nós vamos ler Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí nós vamos ler também Gênesis 15, versículos 5 e 6. Gênesis 15, versículos 5 e 6, que diz assim: Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Então, essa é a passagem que no sábado, quando eu estava lá no retiro, o Senhor trouxe ao meu coração, me falando que era para sair para fora e ver aquilo que Deus tinha para mim. Assim como eu acredito que Deus tem grandes coisas para a sua vida também. E esse também é o chamado de Deus para você nessa noite. Existe sempre várias vozes falando conosco, né? Durante o dia a gente ouve tantas vozes. É a voz do chefe, é a voz do pai, da mãe. As pessoas estão o tempo todo falando tantas coisas para você, tantas coisas. E muitos têm se deixado levar pelas vozes das pessoas nas suas decisões. Principalmente nas suas decisões, na hora de tomar uma decisão, uma escolha.
você muitas vezes é influenciado por essas vozes. As vozes do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do seu amigo. Quantas decisões você tem tomado mediante as vozes que você tem ouvido. Só que hoje eu quero te dizer que tem uma voz que te chama nesta noite. E é a voz do Senhor. E quando a voz do Senhor te chama, é para te dizer uma coisa: saia da sua terra. A voz do Senhor, ela te chama nessa noite, não é para te acusar, não é para te condenar. É para dizer, saia da sua terra. Quando eu leio essa passagem, saia da sua terra, o que ela me faz lembrar é a respeito de movimento. Quando ele diz, saia da sua terra, ele está dizendo, se movimente. Saia, você está num lugar parado, Deus está te chamando para se movimentar. Movimentação. E quando eu falo, e quando eu lembro e penso em movimento, o Senhor me lembrou agora mais cedo, do que está em Gênesis 1, versículo 2. Ali no princípio de todas as coisas, que diz que a terra era sem forma e vazia, mas o que diz lá? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, para você perceber que o seu Deus, que o meu Deus, desde o princípio, ele é um Deus que está em movimento. O meu Deus e o seu Deus, ele não é um Deus que está parado. Ele está lá no céu, mas ele não está parado. Ele está em movimento desde o princípio das coisas. Porque então diz que tudo era sem forma e vazia, quer dizer, não existia nada. Mas o Espírito de Deus se movia, esse verbo fala de movimento. Ele estava em movimento, o Espírito de Deus, desde o princípio. E eu quero te dizer que até hoje o Senhor está em movimento. E o tempo todo, até tudo ser concluído, o Senhor estará em movimento. E o Senhor também nos chama para nos movimentar. O Senhor não deseja que nós, como filhos dele, estejamos aqui parados, vivendo na inércia, na passividade, à beira do caminho, fora do propósito daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem um propósito e ele tem um caminho, uma vida abundante para nós vivermos. E muitas vezes a gente está à margem desse caminho, vivendo ou sobrevivendo, né? Vivendo de migalhas do que as pessoas podem nos oferecer no sentido mendigando carinho, atenção, muitas vezes. Mas o Senhor, ele tem um caminho de excelência para nós trilharmos. Ele tem uma vida abundante para nós vivermos. Ele tem coisas grandes para nós. Assim como ele tinha coisas grandiosas para Abraão. Esse chamado de Deus aqui para Abraão era para viver algo grandioso. Não era para viver pouca coisa. Deus estava chamando ele para viver coisas grandes. Só que a princípio Deus não mostrou para Abraão. Deus não mostrou para ele o que tinha para ele. Deus apenas chamou. Aí aqui é onde entra o que o Senhor já vem falando aqui desde o início desse culto. Se você crê no que Deus tem para você, você precisa crer para que você possa agir. Para que você dê o seu passo de fé, você primeiro precisa crer. Quando o Senhor chama aqui para sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, o Senhor está chamando Abraão para sair da sua zona de conforto, daquele lugar que é confortável de nós estarmos. E já tem tantos anos que eu venho falando sobre isso aqui na igreja, acho que já tem uns 3 anos, pastor. Porque já tem uns 3 anos que Deus está nesse processo comigo, de me chamar para sair da minha zona de conforto. Então, assim, parece que não é que eu planejei. É inevitável, eu não saio dessa história aqui de Abraão. E aqui, parece que tudo que eu vou falar aqui na igreja é sempre sobre isso. Mas então, quando o Senhor nos chama aqui para sair da casa dos seus pais, do meio dos seus parentes, é sair daquilo que é confortável. Porque é lógico que aqui era confortável para Abraão. É o terreno que você conhece. E o ser humano, ele é assim, ele gosta do que é confortável. Ele gosta da zona de conforto em todos os sentidos, né? Ele não gosta de ser desafiado. E, na verdade, o tempo todo o Senhor nos coloca diante de nós desafios, porque é esses desafios que faz você crescer. E sempre diante do desafio, você tem 2 respostas. Você pode dizer sim ou não. E se você dizer não, você se priva de crescer. Porque a gente só cresce quando a gente aceita esses desafios. Eu até estava pensando recentemente que é a mesma coisa que vai acontecer com o Isaac aqui, né? Porque aqui na minha barriga, ele está na zona de conforto. Por que você acha que o bebê chora quando ele sai? Porque ele é forçado a respirar, né? Aqui dentro já está tudo pronto para ele. Quando ele sai, ele precisa respirar. Aquilo é desagradável, a temperatura, né? Porque aqui dentro é quentinho, então aqui fora é frio.
Por isso que tudo é desagradável, por isso ele chora e fica aquela coisa toda estranha, porque é desagradável. Agora, por que é necessário isso? Para o crescimento dele. Porque se ele não sair daqui, se ele não romper aqui, ele vai eternamente ser um bebê e um embrião. Então ele precisa romper para que ele nasça, para que ele passe por esse processo que é muito doloroso, até traumático, mas para que ele cresça e para que ele se desenvolva. Então, assim, e as coisas de Deus também é assim na nossa vida. A gente tem que passar por alguns processos que são traumáticos, que às vezes dói, é desconfortável, a gente não gosta, mas precisa deles para a gente crescer, porque o Senhor não quer que a gente fique eternamente sendo um bebê. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça na fé, assim como aconteceu com Abraão. Você acha, depois que Abraão viveu todo esse processo aqui com Deus, você acha que ele era a mesma pessoa? Tanto que ele não era a mesma pessoa que o nome dele foi mudado, porque aquele nome já não combinava mais com ele. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas também. A gente precisa viver um processo de mudança, que é a metanoia, a ponto do seu nome ter que ser transformado, porque aquela identidade já não combina mais com você. E a gente precisa viver esse processo. A gente precisa desejar crescer na fé, crescer como pessoa, crescer na presença do Senhor. Não eternamente ser como bebês, como crianças na fé. Então a gente precisa desejar e almejar isso, porque é isso que Deus tem para nós. É isso que Ele tem para nós, assim como Ele tinha para Abraão. Ele estava chamando ele para romper nisso aqui. Ele estava rompendo com os padrões da sua família, da sua casa. Porque a partir do momento que ele sai do meio ali, dos parentes, era tudo que ele aprendeu. É o que ele aprendeu a vida toda. E agora, de repente, ele tem que romper com isso e viver o novo. E detalhe, com 75 anos, tá? Porque quando a gente fala que a pessoa é muito jovem, né? Está sempre pronta, né, pastor? Para ir para o exterior, para viver coisas novas. Aí a pessoa, depois de uma idade, ela diz que não está pronta para viver mais nada. Nada, não precisa de mais nada. Mas aqui a gente vê que Abraão tinha 75 anos e Deus estava chamando ele para viver algo novo. Então a gente vai chegar nessa parte aqui, é porque eu sempre me atropelo e me pulo, mas é mais no final que a gente vai falar sobre a idade. Então aqui o Senhor não mostrou o destino para Abraão. O Senhor só chamou ele. Porque o Senhor falou assim, vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não deu o mapa para ele já mostrando tudo. E eu vejo que hoje é uma grande dificuldade das pessoas em agir, em sair do lugar, em se colocar em movimento, porque elas querem ter um mapa desenhado e quer ver lá no final. E eu falo que Deus, ele não tem a obrigação de nos mostrar. Ele é Deus, ele é soberano. Ele simplesmente te chama para fora. Você tem que colocar o seu pé lá no mar, você tem que obedecer, você tem que crer e confiar. Que ele, sendo um bom pai, ele está te chamando para fora não para te prejudicar, não para fazer coisas ruins, mas para te dar um futuro de paz, porque ele tem algo melhor para você. Se Deus estava chamando Abraão para sair da casa dos pais dele, o melhor lugar que tem é aonde? É na casa dos nossos pais, né? Então, se Deus estava chamando ele para sair da casa dos pais dele, será que era para algo ruim? Não, era porque Deus tinha algo melhor para ele. E da mesma forma, quando o Senhor chama eu e você para sair do lugar que nós estamos e nos movimentarmos, você precisa confiar que Ele é um bom pai e que Ele tem coisas melhores para você. Você acha que o que você está vivendo hoje é bom, mas Deus sabe que existem coisas melhores. E foi isso que Deus me mostrou ali no retiro. Foi essa visão muito clara que Deus me deu do que Ele tinha para mim. E por isso eu consigo imaginar um pouco ali o sentimento de Abraão. Ele deve, se eu fiquei pasmada, ele deve ter ficado mais ainda, porque a promessa para ele era maior do que a que eu recebi para mim. Mas a visão que eu tive, que eu recebi para mim, eu fiquei realmente em estado de choque. Tanto que terminou o treinamento, eu não conseguia sair lá da sala, eu só ficava lá chorando. Minha diretora teve que ir lá me buscar, porque eu falei, gente, é muito grande. É muito grande. E o que Deus tem para você também é muito grande. E quando você tem a visão, o que eu desejo é que o Senhor te mostre, que Ele te mostre essa noite aquilo que Ele tem para você, porque é tão grande que é maior do que nós. Quando algo é muito maior do que você fica pasmado, você não tem nem reação, porque é tão grande. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente é, né? A gente vem aqui, a gente louva que o nosso Deus é grande e é poderoso. A gente acredita nisso. E o que te faz pensar que um Deus que é tão grande e tão poderoso tem algo pequeno para você?
que te faz pensar que se o seu Deus, você diz que o seu Deus ele é grande, ele é poderoso? E por que você se contenta em viver coisas pequenas? Você se contenta em viver à margem, a sobreviver, a não viver a vida abundante que Deus prometeu para você? Que não tem lógica nisso, né? Não tem conexão. Eu dizer que eu tenho um Deus tão grande, tão poderoso, e a minha vida não condizer com isso. Então, é isso que o Senhor falou comigo. Porque se Ele é um Deus tão grande e eu sou filha dEle, Ele tem coisas grandiosas para nós vivermos também. Não é só aqui as histórias da Bíblia. Você lê aqui as histórias da Bíblia, você vê tantas histórias, coisas grandiosas, né? E você pensa que foi só para eles. Não, não foi só para eles. O Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas também. Só que a gente precisa crer que o Senhor quer fazer história nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Não é só aqui, não é, as histórias estão aqui para a gente ler. A história de Abraão está aqui para eu ler, para eu saber que Deus também quer fazer na minha vida. O chamado que Deus fez na vida de Abraão, Ele também tem para mim e para você hoje. É muito claro. E aqui o Senhor chama Abraão para ser uma bênção. Deus chama ele para ser uma bênção. No versículo 3 diz assim: você será uma bênção. E no versículo 2 diz: e você será uma bênção. No versículo 3 diz: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero deixar claro aqui para você o que é ser uma bênção. Ser uma bênção não é só sobre a casa nova, não é só sobre o carro 0 do ano. Obrigada. Ser uma bênção não é só sobre quanto você tem na conta do banco. Ser uma bênção é sobre crescer e contribuir. Aqui o Senhor estava dizendo, chamando Abraão para crescer. A partir do momento que ele aceitou esse desafio, esse chamado de Deus, ele cresceu como homem na presença de Deus. Ele já não estava mais naquele nível raso, ele estava indo para um nível mais profundo de conhecimento do Senhor, de intimidade com o Senhor. E por isso ele poderia ser uma bênção. E aqui também diz que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. A bênção não era só para ele, era para todos que estavam à volta dele. Da mesma forma, ser uma bênção, que é o chamado do Senhor para mim e para você hoje, para você ser uma bênção, é sobre você crescer. Você olhar para trás, que é o que eu vejo hoje na minha vida. Eu posso olhar para trás e dizer que eu não sou mais a mesma Suane do ano passado. Eu sou alguém melhor em Deus. Então, da mesma forma, você, quando você puder olhar para trás e dizer: eu não sou mais a mesma do ano passado, eu não sou mais a mesma do mês passado, eu sou alguém melhor, eu tenho crescido em Deus. Porque você tem que buscar esse crescimento. E aí, consequentemente, você vai poder ser bênção na vida das outras pessoas também. Assim como Abraão foi aqui, todos os povos da terra foram abençoados através da vida dele. O Senhor também deseja abençoar as pessoas que estão à nossa volta, através de nós. Mas quantas vezes, quantos de nós temos vivido de uma forma que nem você tem crescido, e quando você olha para o lado, você pensa: quem tem sido abençoado através da minha vida? Ninguém? Eu não tenho abençoado ninguém através de uma palavra, e muitas vezes a gente pensa que abençoar o próximo é só sobre dinheiro, né? Ah, não, eu não tenho dinheiro para ir fazer uma doação. Não, não é sobre isso. Muitas vezes uma palavra que você libera para uma pessoa durante o dia, você muda a vida dela, você muda o curso. Então você está sendo uma bênção. Então o Senhor, é isso que Ele deseja para nós quando Ele diz que você será uma bênção. É que você cresça, que você amadureça na fé, que você também contribua com aqueles que estão à sua volta. E essa contribuição, às vezes, é a sua palavra, é a sua oração, é a sua atenção. Você parar um minuto para ouvir uma pessoa e dizer para ela que ela é importante. Você conseguir dizer que você acredita naquela pessoa, você está contribuindo com o crescimento dela. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida, assim como foi na vida de Abraão. E aqui, no versículo 3, diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que nessa jornada, você vê que a Paula falou aqui a respeito da jornada, né? Ela falou a respeito da gente querer muito chegar ali no local, no ponto final da bênção. Eu não sei se você compreendeu o que a Paula falou aqui antes de começar o louvor, mas ela estava falando a respeito da jornada, que é quando a pessoa fica muito focada só em chegar ali no ponto final,
e ela não desfruta da jornada, né? E às vezes aí ela chega lá no final, na bênção, e não está nem usufruindo dessa bênção. Mas a verdade é que o propósito do Senhor é na jornada realmente. Não é só no final ali onde a gente vai chegar, mas na jornada. E nessa jornada haverá 2 tipos de pessoas. Haverão aquelas pessoas que não reconhecerão Deus na sua vida e te amaldiçoarão. Às vezes não com palavras pesadas, né? Assim, claramente, mas rejeitam, riem de você. Então são pessoas que não conseguem enxergar Deus na sua vida e por isso te amaldiçoam. E nessa jornada vai haver outro tipo de pessoa. Aquela pessoa que olha para você e reconhece Deus na sua vida. E essa pessoa te abençoa. Ela diz, Deus te abençoa nesse projeto, te abençoa no que você está fazendo. Porque é isso que diz aqui. Quando o Senhor chama Abraão para fora, ele logo diz para ele que haverá 2 tipos de pessoas. As pessoas nessa jornada que iriam abençoar e as que iriam amaldiçoar a vida dele. Só que aí o meu recado para você nessa noite, que é o que o Senhor falou no meu coração, é que você nessa jornada não se preocupe com nenhuma das 2 pessoas. Você nem se preocupe em se defender diante daquelas que têm te amaldiçoado. E você nem se preocupe também com as que te abençoaram em retribuir elas. Por quê? Porque o Senhor diz aqui que é Ele mesmo que vai retribuir. O Senhor, eu creio firmemente que o Senhor é o justo juiz. E que é Ele que defende as nossas causas. Que não sou eu que preciso parar o que eu estou fazendo, o meu projeto com o Senhor para me defender, para me justificar. Porque o Senhor, Ele é o justo juiz. Então é Ele que te defende, é Ele que mostra que Ele está com você ou não e na hora certa. Muitas vezes a gente vai ter que ouvir várias acusações, assim como Jó, né? Por muito tempo ali ouviu as acusações dos seus amigos, mas na hora certa o Senhor fez a justiça na vida dele. Assim também será na sua vida, que você não se preocupe com nenhuma dessas 2 pessoas, porque o que o Senhor diz aqui? Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, é o Senhor que faz justiça por nós. E muita gente tem se perdido no meio do caminho, porque ao invés de focar no que ele tem para fazer, o que Deus colocou na mão dele, ele está ali perdendo tempo se justificando, preocupado com o que estão falando dele. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas estão falando de você, porque o próprio Senhor recompensará a cada uma delas. E aqui Abraão tinha 75 anos de idade, então aqui eu quero te dizer que a promessa de Deus não tem idade para se cumprir na sua vida e nem na minha vida. Nem é atrasado, nem é adiantado. Como ainda ontem eu ouvi de uma amiga. Nossa, amiga, mas então não foi tarde? Você não está atrasada? Tipo assim, depois que você teve essa visão que você instalou, não está tarde? Eu falei, não está tarde. Está na hora certa. A hora certa é agora. Então o que eu tenho para te dizer é que a hora certa para você viver as promessas de Deus é agora. Não importa se você tem 20 anos, se você tem 75, não importa. O melhor tempo da sua vida é o agora. Sabe por quê? Porque agora é a hora da oportunidade. Aqui o Senhor estava dando uma oportunidade para Abraão. A oportunidade de viver uma nova história. E o Senhor nos dá hoje também essa oportunidade de viver uma nova história. Não importa quantos anos você tem. Não importa se é jovem demais ou se está de idade. A melhor hora para viver as promessas de Deus é agora. Porque o Senhor não está atrasado e Ele não está adiantado. Em nada. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas no tempo certo. Assim como foi a questão do Isaac, que é outro testemunho para eu dar, né? Porque eu sabia que ele viria há muitos anos atrás, quando Deus tinha me feito uma promessa. Eu tinha escutado e eu sabia que ele viria. Eu estou falando do Isaac meu aqui. Eu sabia que ele viria, mas de acordo com a promessa que eu tinha ouvido, eu tinha entendido que ele viria no melhor momento da minha vida. E aí, quando eu recebi a notícia, né, da gravidez, eu pensei, Senhor, o Senhor deve estar errado, né? Porque o Senhor deve ter adiantado, atrasado, não sei, o Senhor deve estar errado porque não está no melhor momento da minha vida. Então, como é que o Senhor promete que ele ia vir no melhor momento e não está no melhor momento? É onde a gente entra nessas questões de querer entender as coisas de Deus. E a gente não tem que entender, porque o agir de Deus, ele é perfeito. Não é à toa que são 9 meses, viu, pastor? Não é à toa. É porque é um processo de Deus com a gente. É um processo. Porque então, lá atrás, quando eu fiquei grávida em setembro, não era o meu melhor momento.
Mas aí agora, ele vai nascer agora, em junho, né? Diante da visão que o Senhor me deu, eu entendi que esse sim é o melhor momento da minha vida. Essa sim é a melhor hora da minha vida. Entende? Porque lá atrás eu estava olhando para as condições naturais para dizer que não era o melhor momento da minha vida. E muitas vezes você pode estar deixando de viver a promessa de Deus na sua vida também por ficar olhando para o natural. Ficar olhando para o que está faltando. Está faltando isso, está faltando aquilo. Então não é a hora da promessa de Deus. E isso não é verdade. Por quê? O Senhor, ele não precisa de todas as situações favoráveis para fazer o milagre dele acontecer. Ele não precisa que tudo esteja batendo ali. É ele que faz as coisas se encaixarem. É ele que faz. E ele faz do nada. Como a terra era sem forma e vazia, né? E do nada ele foi criando ali, através da sua palavra, todas as coisas. A gente é que é muito limitado, né? Como quem gosta da construção, né? Igual minha mãe. Para construir tem que ter tijolo, cimento e bererê, que eu não entendo nada desses negócios de construção. Então, quer dizer, para construir uma casa, se não tiver tudo aquilo ali, não constrói, certo? E aí a gente fica desse jeito com Deus. Não, mas está faltando a água, está faltando o cimento. Como é que vai sair essa casa, Senhor? Entende? O Deus que nós servimos, ele não é assim. Ele não precisa que tudo esteja ali na mesa, pronto para ele fazer. É ele que gera. É ele que gera todas as coisas. E no final ele faz o milagre. Como o milagre da vida, que não existe maior do que esse. Não existe maior do que esse, porque é um milagre. E só de nós estarmos vivos aqui, esse é o maior milagre, essa é a maior vitória da nossa vida. Não importa se tem casa própria, se tem carro, não importa. Só de estar vivos aqui, esse é o maior milagre. E por isso nós temos que ser gratos ao Senhor. E além desse milagre tão maravilhoso que é estarmos vivos, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Tanto que o nosso Deus é bom, né? Ele dá a vida e ainda dá a oportunidade de escrever uma nova história. Deus, ele é muito lindo. É uma canção do Pedras Vivas que fala sobre isso. O amor que me gerou, agora me refaz. Olha o tanto que é lindo. Porque foi o amor do Senhor que te gerou no ventre da sua mãe. E depois de alguns anos, de algumas besteiras que a gente faz no percurso, ele ainda te dá a chance de te refazer. Que essa canção diz, o amor que me formou, agora ele me refaz. Porque sabe que chega uma altura da vida que a gente precisa ser refeito. Seja aos 20 anos, seja aos 30, aos 40, aos 70. Existe algum momento da vida que a gente precisa ser refeito. Precisa refazer. E a gente precisa permitir que o Senhor refaça, que o Senhor escreva uma nova história. Então essa é uma oportunidade muito linda que o Senhor nos dá. Muito linda de viver coisas novas. Então que você se abra para viver o novo que o Senhor tem na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu falei que não ia falar muito e eu já estou falando muito, mas amém. Eu vou passar a oportunidade para o louvor que eles vão tocar aqui aquela canção, Uma Nova História, do Fernandinho. Que essa canção, eu sei que você já conhece ela, mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração.